E aí, pessoal, beleza? Então a gente tem uma prova aí na próxima semana e a gente ficou de gravar algo para vocês aí, uma revisão, né? A gente já fez a revisão em sala de aula, então essa mesma revisão que a gente fez em sala de aula, a gente fez um pouco corrida porque o tempo lá é curto, né? Então eu vou fazer aqui novamente, só que um pouco mais devagar, né? Explicando as coisas com mais calma. E a gente passou também por cima de algumas coisas lá que está aqui nessa aula que não tem lá que a gente fez. Nós fizemos nessa aula online. Então vamos lembrar aqui quais são os assuntos de nossa prova, né? Vai ser equação do primeiro grau com incógnita, equação do primeiro grau com duas incógnitas, sistema de equação, inequação e regra de três. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente dividiu em duas partes. Primeiro a gente vê essa parte aqui, né? Na primeira aula, a parte que tem equação e sistema. Depois, inequação e regra de três, a gente vê na segunda parte. Então, bora nós aqui para a nossa primeira parte aqui. Lembrando que a equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, né? Então, se você tem uma sentença matemática, né, que pode ser expressa por uma igualdade, e pode ser uma igualdade entre uma expressão algébrica e um número, ou expressão algébrica e outra expressão algébrica, você tem uma equação. Ela vai ser do primeiro grau quando o expoente dessa incógnita, né, da equação, for de o maior grau 1. Então, se você tiver a multiplicação de duas incógnitas, já é segundo grau, isso não acontece aqui. Primeiro grau você vai ter sempre uma incógnita. E a gente vai trabalhar só com a incógnita x, né? Ou uma só para não ficar confundido, né? Então, toda equação do primeiro grau, toda sentença matemática, né? Que é expressa por uma igualdade, e o expoente da incógnita é 1. Por exemplo, 3x mais 7. Então, aqui você só tem uma letra, né? Uma incógnita, e o expoente aqui não aparece, é 1. Espera um pouquinho aqui, deixa eu beber uma água. Então, vamos aqui, voltando, né? Vamos ver mais exemplos aqui. Só para poder lembrar, né? Nesse caso aqui, ela é do primeiro grau, mas tem duas incógnitas, porque tem x e y e o grau é 1. Perceba que quando a gente estudou potência, a gente colocou o seguinte lá, que se você tiver uma potência A, de base A, e expoente 1, o resultado dessa potência é o próprio A. Então, aqui, na verdade, você tem x elevado a 1, ou y elevado a 1, né? Que é igual a x. Então, o expoente aqui é 1, portanto, o grau é 1. Lembra que o grau é o expoente, né? Como você tem uma incógnita só. Se você tem multiplicação de duas ou mais incógnitas, o grau vai ser a soma desses dois expoentes de cada incógnita que você estiver multiplicando. Então, aqui, 6x menos 4, aqui também duas incógnitas, y mais 10. 2x menos 3y mais z tem 3, mas todas é grau 1, então no primeiro grau, você só soma quando você multiplicar as incógnitas, né? Se estiver somando, vai ser o grau da maior parcela. Então, o grau de um polinômio vai ser vai ser o maior grau da parcela que compõe esse polinômio. No caso da equação, é a mesma coisa. A única diferença é que você vai ter a igualdade ali expressa, né? Para representar. Então, a equação do primeiro grau na incógnita x, é toda equação, né? Que você consegue reduzir essa forma. AX mais B, onde A e B são números reais, né? O A tem que ser necessariamente diferente de zero, porque senão ela deixa de ser do primeiro grau, porque é justamente a parte que tem a incógnita, né? Se você zerar essa parte, zerou tudo, então sobra só o número aqui. E A e B são números reais, né? Então, positivo, negativo, fração, decimal, e aí vai. Então, se você conseguir reduzir, né? Perceba que aqui essa equação, essa primeira aqui, você consegue, ó. Só você passar aqui o 2 para cá, e fica menos 7 menos 2, 5. Você tem 3x mais 5 igual a zero. Então, aqui é a mesma coisa. A gente consegue juntar essas duas partes aqui, né? Se eu conseguir juntar aqui, ó, se eu conseguir, não, eu consigo. Aqui vai ter o quê? Passo para cá, menos 2x, menos 1 para cá fica mais, 3 mais 1, 4. Menos 2x mais 4, igual a zero. Então, aqui nesse caso, o A é menos 2,
E o B é 4. Com medo de ter ficado em cima ali. Na segunda aqui é só o 7, você joga para cá, né? Então você vai ter 6x. Vem para cá, fica negativo. Menos 5 menos 7 dá menos 12, igual a zero. Então, nesse caso aqui, o A é 6 e o B é menos 12. Deixa eu apagar aqui, como eu suspeitei, ia ficar em cima, né? Deixa eu apagar. Então, aqui, só que separar aqui essa parte que estava aqui em cima. Você tem esse exemplo, 5x igual a 2x mais 12. Então, se eu colocar todo mundo do mesmo lado, né? Vai ter 5 menos 2 vai dar 3, então vai ficar 3x. Aquele mais 12 vai ficar menos 12 aqui. Tirei todo mundo que estava do outro lado, então sobrou só o zero. Então, nesse caso aqui, o A é 3 e o B é menos 12. Mais um aqui. Nesse aqui, você tem x sobre 2 igual a 1. Então, isso aqui, na verdade, a gente pode fazer o seguinte aqui. Eu posso multiplicar todo mundo por 2, aí eu vou ter aqui x menos 2, porque quando ele vem para cá fica negativo, igual a zero. Perceba que se você dividir todo mundo aqui por 2, vai ficar x sobre 2 e aqui menos 1. Quando vier para cá fica mais 1. Então, nesse caso aqui, o x é 1 e o x não, o b, o a, né? Errou! O a é 1 e o b é menos 2. Porque a gente deu uma simplificada ali. A gente já trabalhou essa atividade aqui, mas eu gostaria que vocês fizessem de novo aí para a prova, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui. Página 104, 105. Tem algumas atividades, é só para reconhecer se é equação ou não do primeiro grau com uma incógnita. Não é nada muito difícil, não. E a gente respondeu toda essa parte na sala de aula também, na aula online. Mas a gente já trabalhou como resolver, mas vamos lembrar aqui, né? Como é que se resolve uma equação do primeiro grau? Na verdade, a ideia é, primeiro grau, você tem uma incógnita e você tem que deixar ela sozinha, né? Se ela estiver sozinha de um lado da equação, tudo que tiver do outro lado é o valor correspondente, né? Então, a gente vai usar algumas ideias matemáticas, né? O princípio aditivo, que permite você somar e subtrair em ambos os lados de uma equação o mesmo valor. Exemplo, se 2x menos 5 igual a 9, então, se eu subtrair o 9 ou se eu subtrair o 5, por exemplo, né? Se eu somar aqui, porque a ideia o princípio aditivo permite você somar, mas você vai somar justamente aquilo que você quer eliminar. Por exemplo, se eu quisesse resolver essa equação, esse termo aqui tinha que ficar sozinho, 2x. Para que ele ficasse sozinho, esse aqui tem que sair. Mas ele não sai porque não tem pé, né? O número não tem pé, não anda, né? Não atravessa ali, a igualdade não é uma ponte, né? Então, você usa o princípio aditivo e soma mais 5, porque você sabe que 5 menos 5 é zero. Aí, dessa forma, vai ficar 2x mais zero, então só vai ficar 2x. Em compensação, do outro lado vai aparecer o mais, né? Então, ele não saiu daqui e veio para cá. Você usou o princípio aditivo, que permite você somar ou subtrair um mesmo valor em ambos os lados da igualdade. Então, nesse caso, você somou 5, porque você queria eliminá-lo na primeira parte, que tem menos 5. Aí vai ficar só o quê? 2x. 2x igual a 9 mais 5, 14. 2x igual a 14. Mas se eu quisesse tirar esse 9 daqui e trazer para cá, eu usava a mesma ideia. Para tirar o 9, eu tenho que subtrair. Então, se eu fizesse aqui menos 9 aqui, 9 menos 9 daria 0. Mas eu não posso fazer isso de um lado só. O princípio aditivo diz que eu tenho que fazer dos dois lados. Eu teria que fazer do outro lado de cá. Ia ficar menos 9, menos 5 e daria menos 14. O princípio multiplicativo permite você somar e dividir ambos os lados da equação também. É a mesma ideia, né? Aqui eu usei esse exemplo aqui, mas eu poderia usar esse exemplo anterior aqui, ó. Eu tenho aqui 2x igual a 14. Beleza. Se eu quero resolver a equação, eu preciso que x fique sozinho. Ou seja, que o coeficiente de x seja 1. Então, tinha 1x que não precisa aparecer 1. Então, aqui nesse caso, eu tenho que dividir os dois lados por 2, porque 2 dividido por 2 dá 1. E o dividido por 2 justamente porque 2 é o coeficiente do x.
Então, 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes x é x. Do outro lado vai ficar 14 dividido por 2, que dá 7. Então, não existe aquela coisa de passar, se multiplica de um lado, divide do outro, se soma de um lado, subtrai do outro, não. Você está usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Aqui, por exemplo, poderia, se eu quiser tirar esse número 4 daqui, é só multiplicar ambos os lados por 4. Aí eu vou ter 4y dividido por 4, 4 dividido por 4 dá 1, só sobra 1 vezes y, que é y. Compensação do outro lado vai ficar 4 vezes 7, 28, dividido por 2. Então aqui a gente vai simplificar, né? A gente já simplificou ali. Então y igual a 28 por 2, y igual a 14. E tudo isso é justamente o que a gente tem com o princípio da balança, né? Aquelas balanças antigas que você tem 2 pratos, do lado você coloca um peso, do outro você coloca o produto que você quer levar. Se você quer levar 1 quilo do produto, você tem que colocar um peso de 1 quilo de um lado para que a balança fique em equilíbrio aqui, né? Se ficou em equilíbrio, então tá igual. O que tem de um lado é igual ao que tem do outro. Se de um lado tem 1 quilo, do outro também terá 1 quilo. Então, aqui é o princípio da balança, né? Esse princípio permite você usar os dois princípios aqui, aditivo e multiplicativo, para resolver o problema, né? Que é deixar x sozinho, isolar o x, isolar a letra, isolar a incógnita. Nesse caso aqui é m. Você tem aqui, ó, 3, 5, 6m. Mais um peso de 10 kg. Do outro lado você tem 2, 3, 4. Então, na verdade, você tem uma equação aqui, né? Porque isso aqui é como se fosse o equilíbrio aqui, é como se fosse a igualdade, né? O ponto de equilíbrio, o pino. Então, de um lado você tem 6 mais 10, então eu tenho 6m, mais um peso de 10 quilos. Do outro lado eu tenho 4m, mais um peso de 50 quilos. Dá 50 gramas, né? Então, aqui, para a gente descobrir o valor de M, para saber quantas gramas pesa M, eu tenho que, primeiro, separar a parte que tem M e a parte que não tem. Não se esqueça que o coeficiente aqui do M só pode ser somado com outro coeficiente do M. Coloca isso na cabeça. Eu não posso somar aqui, né, 10 mais 4 ou 10 mais 6, não. O 10 só pode ser somado com outro termo independente, né? O termo independente a gente chama quando ele não precisa de nenhuma incógnita. Ele não tem incógnita, então ele é independente dessa incógnita. Então, eu posso fazer o que aqui? Eu posso subtrair dos dois lados, né? Tirar o 4. 4m. Então, desse lado aqui vai ficar 6m menos 4m. Eu vou tirar só o m primeiro aqui, depois a gente vê o número. Então, eu vou botar mais 10 aqui. Eu poderia fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas como a gente está explicando isso, então... Do outro lado vai ficar 4m mais 50 menos 4m. Ó, como foi que eu disse? Eu falei que esse 50 eu não posso subtrair aqui do 4 não, porque eu vou somar, né? Porque esse 50 não tem M. Esse aqui sim, ó. Esse tem M, são semelhantes. E um é positivo, outro é negativo, né? 4 menos 4 dá 0. É como se você tivesse assim, ó. M mais M são 4 vezes. Então você vai ter que colocar aqui 4. Mais M, mais um aqui, mais M. E você tivesse lá do outro lado, menos M, menos M, menos M, menos M. Quando a gente estudou polinômio, a gente aprendeu a somar assim também. M menos M, 0. Então vai ser 0 mais. M menos N, 0. Vai ser 0 mais, ou menos, né? Tanto faz. 4 vezes. Então zerou, né? Então é 0. E 0 é neutro do aditivo, 0 mais 50 dá 50. Então você vai ter o que aqui, ó? 6 menos 4 é que eu posso somar, porque esse é o coeficiente do M e esse aqui também. Então vai dar 2M aqui. 2M mais 10
Do outro lado só vai sobrar 50. O que eu posso fazer aqui? Eu posso agora subtrair 10 dos dois lados, porque se eu subtrair o 10, o m vai ficar sozinho. Eu vou ter o seguinte, ó, 2m mais 10, tudo isso porque eu quero que o m fique sozinho, né? Se eu quisesse que tirasse 50, eu subtraía 50, né? Porque ele é positivo. Lembra que quando você soma dois valores de sinais opostos, né, aditivo, eles se anulam, né? Não dá zero. Então, por isso que a gente sempre pega o mesmo número com sinal trocado. Do outro lado vai ser 50 menos 10. 10 menos 10 dá zero. Então vai ficar aqui 2m igual a 50. Ou melhor, 50 menos 10, 40. Né? Isso quer dizer, agora eu uso o princípio multiplicativo. Eu vou pegar aqui, dá para fazer aqui? Dá. Vou pegar 2m e dividir por 2. Por que 2? Porque 2 é o coeficiente do m. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o 40 e dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, só vai sobrar m. Vou colocar aqui. Igual 40 por 2, 20. Então, m é igual a 20. M pesa 20 gramas. Então, a gente usou aqui o princípio aditivo e multiplicativo para resolver o problema, né? Que é achar o valor, o peso do m. A gente vai usar a mesma ideia para achar o valor de x, sempre. Então, aqui, resolva as equações. Eu coloquei alguns exemplos aqui, a gente vai fazer com essa ideia de usar o princípio aditivo e multiplicativo, né? Ou seja, a ideia é deixar x sozinho. Então, se tem alguma coisa sendo somada ou multiplicada a x, você vai ter que tirar e deixar ele sozinho. No final, tem que sobrar só o x. Então, aqui, primeiro exemplo, peguei um fácil. Aqui a gente só precisa, para resolver, tirar esse 7, né? Esse 7 tem que sair daqui e depois tirar esse 11. Usa o princípio aditivo aqui, né? Você tem mais 7, se você quer tirar, é só subtrair 7. 7 menos 7 dá 0. 0 mais 11, né? Então dá 11x. Do outro lado aparece o menos 7 aqui, tá vendo? Não é porque saiu, mas porque você somou. Na verdade, subtraiu dos dois lados. Menos 7 menos 4 dá menos 11, então fica 11x igual a menos 11. Princípio aditivo, divide todo mundo por 11, né? Porque 11 é o coeficiente de x. X vai ser igual, né? Quando você dividir esse lado aqui por 11, vai dar 1. E do outro lado vai ficar a fração. Então, você vai ter x igual a menos 11 dividido por 11, x igual a menos 1. Então, a solução dessa equação é x igual a menos 1. Vamos ver outra aqui. Esse aqui agora, além de tirar o número, eu também tenho que separar o x, né? Eu vou colocar todo mundo que tem x aqui na frente e esse que tem o número para cá. Então, aqui eu já posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não preciso fazer o x, igual a gente fez quando a gente fez anteriormente com o m, né? A gente separou primeiro a parte que tinha m, depois a parte que não tinha. Não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso tirar aqui, ó. Para tirar o 4, eu tenho que somar 4. Então, vai ficar desse lado 4 menos 3, e aqui vai ficar 4 menos 4, que vai zerar. Esquece o 4m aí. Agora o 1. 1 para tirar é só subtrair 1. 1 menos 1 dá 0, então vai ficar menos 3x. Compensação do outro lado, vai ficar 17 menos 1. Então, aqui, ó, 4 menos 3 dá 1. E 17 menos 1, 16. Então, x igual a 16. Exemplo 3 aqui. Vamos ver aqui esse exemplo 3. Então, eu vou fazer aqui. Tem um espaço aqui para a gente resolver, mas é muito parecido com o anterior, né? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou subtrair 3 dos dois lados. Então, vai ficar 2x. Desse lado vai ficar 2x menos 3x. Não tem mais nenhuma parte com x, então é igual. Desse lado você tem 1. Aqui está mais 4, então eu vou somar 4 dos dois lados. Então, 4 menos 4 dá 0, aqui fica 0. Compensação do outro lado fica mais 4. Então, aqui a gente tem 2 que tira 3, vai sobrar menos 1.
igual a 4 mais 1, 5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por menos 1, porque eu quero descobrir o valor de x e não o valor de menos x. Então, toda vez que a incógnita, ou o coeficiente da incógnita ficar negativo, eu multiplico por menos 1. Que nada mais é do que trocar o sinal dos dois valores, né? Da primeira parte da igualdade e da segunda. Aqui é menos, você coloca mais, não precisa colocar o mais não precisa aparecer. Aqui é mais, porque não tem, então você coloca menos. Então, x igual a menos 5. Esse aqui agora é só a gente primeiro, a gente vai fazer o quê? Eliminar esse sinal, esse símbolo aqui, né, os parênteses. Então, a gente vai multiplicar todo mundo que esteja dentro do parêntese pelo valor que está à frente desse parêntese. Nesse caso é 2, então 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 3 dá 6. Agora que eu vou usar o princípio aditivo, né? Eu vou pegar esse 6 aqui e subtrair dos dois lados. 6 menos 6 dá 0, 20 menos 6 dá 14. Então, 2x igual a 14, aí eu vou dividir agora os dois lados por 2, vai ficar x, né? 2 dividido por 2 dá 1, então 14 dividido por 2 dá 7. Então, x igual a 7. Vamos fazer isso aqui, usando a mesma ideia. Então, isso aqui tem duas vezes, então a gente vai multiplicar. Espera aí, deixa eu olhar aqui se eu fiz aqui isso. Então, bora fazer isso aqui, né? Eu tenho dois parênteses aqui, então esse eu vou ter que multiplicar duas vezes aqui. Primeiro por 3, 3 vezes x dá 3x, mais, né? Mais aqui é o sinal do 3 aqui é positivo, e aqui também, então, mais vezes mais dá mais, e 3 vezes 1 dá 3. Eu distribuí o produto aqui em relação à soma. Lá do outro lado a mesma coisa. Agora com 2, 2 vezes x, 2x. Aqui vai ficar menos, né? E 2 vezes 7, 14. Vamos usar o princípio aditivo aqui, vai ficar 3x menos 2. Então, vou subtrair 2 dos dois lados para poder eliminar aquele 2x que está ali. E eu também vou subtrair 3 dos dois lados para poder eliminar o que está ali na primeira parte. Mais 3 menos 3 dá 0. Então, aqui dá 0, só sobra 3x. Aqui dá 0, só sobra menos 14. Então, a gente separou. 3 que tira 2 dá 1. Então, x, né? E aqui, menos 17. Pronto, já foi. A ideia é sempre deixar o x, ó, isolado, sozinho. Vamos ver uns aqui com fração, né? O que sempre atrapalha um pouco. Então, a gente pode usar aqui, algumas são bem simples, só você usar multiplicação, né? Nesse caso aqui, você tem duas frações. De um lado, o denominador é 2, do outro, o denominador é 1. Então, você pode multiplicar aqui, ó, 3x vezes 1, 2 vezes 3. Se isso acontecer, você já sabe o que fazer. Então, 3x igual a 12. Aí você usa agora o princípio multiplicativo e divide por 3, os dois lados. 3 dividido por 3 dá 1, e 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, x igual a 4. Deixa eu ver como fazer isso aqui. Só tem duas frações também, tá vendo? Então, o que você faz? Multiplica. Então, vai ficar 2x vezes 2. A gente fez isso aqui com regra de 3 proporção. 5 vezes 3. Aqui vai dar 4x igual a 15. Usa o princípio multiplicativo, divide, né? Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. E do outro lado vai ficar 15 dividido por 4. Deixa na fração mesmo, porque não dá para dividir, não é isso? Espera um pouquinho, que eu cliquei na coisa errada aqui. Onde é que a gente estava? Aqui. E aí vai ficar 4 aqui. Deixa eu riscar aqui, porque eu vou ter que pausar ali. Vamos ver mais alguns aqui com fração. Mas você pode usar a mesma coisa que você aprendeu lá com soma de frações, né? Que é identificar o denominador, e aí verificar, encontrar o denominador comum, que é o MMC, né? O menor múltiplo comum entre os denominadores, e aí dividir e multiplicar, né? Dividir pelo que você tinha, multiplicar pelo numerador da fração que você tinha. Mas você pode usar princípio multiplicativo, multiplicar todo mundo, toda a equação, né?
os dois lados da equação por um mesmo valor, aí você escolhe um valor que você sabe que vai conseguir eliminar a fração. Nesse caso aqui, se eu multiplicar todas as parcelas aqui por 2, aqui vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Eu não preciso somar aquela parte lá de encontrar o denominador comum. É o que eu fiz aqui, multipliquei os dois lados da equação por 2. Isso é o princípio multiplicativo que permite que eu possa fazer isso. Então, aqui eu só distribuí, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Aí fica 2 sobre 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Então, você vai ter 6x mais 2 sobre 2 igual a 4 menos 10. 4x menos 10, né? Pronto, aqui, ó. 2 divide 2. Então, vai ficar 6x mais 1 igual a 4 menos 10. Aí agora eu separo, né? Vai ficar 6x menos 4, que vai dar 2x. Vai ficar menos 10 menos 1, que vai dar menos 11. Então, vou ter 3x, tá errado, né? 2 aqui. 6 menos 4 dá 2. Depois a gente corrige aqui, deixa aqui logo. Então, x igual a menos 11 sobre 2. Deixa eu ver se eu corrigi. Não corrigi. Deixa na fração mesmo. Lembrando que esse aqui a gente não multiplicou por menos 1, porque não é o coeficiente do x que está negativo, né? A gente só multiplica se for o coeficiente do x. Aí você pergunta, se tiver mais de uma fração, você faz a mesma coisa, só que você multiplica os dois denominadores. Ou você calcula o MMC entre os dois denominadores. Nesse caso aqui eu tenho 3. Eu posso calcular o denominador comum entre 2, 4 e 3. Mas eu posso multiplicar aqui direto. Posso fazer 2 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Aí multiplicar os dois lados da equação por 24. Mas se você quiser também, você pode, ó, fatorar, né? Repete o 3 aqui que não divide. Ainda divide por 2. Então aqui vai. Esse aqui vai repetir. Esse aqui vai dar 1. Esse aqui já deu 1, então já foi. Agora só resta o 3 aqui. Pronto. Então o múltiplo aqui, né? Vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O denominador comum entre eles é 12. Perceba que se você tivesse multiplicado, daria 24, né? 2 vezes 4, 8 vezes 24, que é 2 vezes o múltiplo aqui. Justamente esse aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Então, a gente poderia multiplicar aqui por 24 por 12 ou por qualquer outro múltiplo de 12 que a gente vai conseguir eliminar. Então, se você multiplicar aqui por 12, ó, você vai ter 12x sobre 2, que vai dividir, vai dar 6. Você vai ter 12x sobre 4, que vai dividir, vai dar 3. Você vai ter 12 vezes 60 por 3, que vai dar 20. E aqui está 1. Então, você tem a equação 6x mais 3x menos 20 igual a 24. Se você tivesse feito aqui denominador comum, que é o que normalmente a gente faz, né? Você ia pegar aqui e colocar assim, igual, botar do outro lado 12 também. Aí você colocaria 1 aqui, não é isso? E aí você ia pegar, dividir pelo que você tinha, né? Então, 12 dividido por 2 dá 6 vezes x, 6x, mais 12 dividido por 3 dá, por 4 dá 3 vezes x, dá 3x. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 5, 20. 12 dividido por 1 dá 12, vezes 2, 24. Aí, depois que você fizesse essa conta toda, você ia esquecer o denominador e ia ficar o quê? 6x mais 3 menos 20 igual a 24. Foi exatamente o que a gente achou usando a ideia da multiplicação. Então, dá para somar ali, né? 6 mais 3, 9. E depois subtrair. Subtrair o 20 é 24, né? Aqui vai dar 0. Subtrair o 20, fica positivo, cara. 9 menos 24 dá menos 15. Multiplica por menos 1. Então, 15x igual a menos 20. Usa o princípio multiplicativo agora, né? Para dividir todos os dois lados por 15. E aqui também. Então, x igual a menos 20 sobre 15, que dá para simplificar por 4, né? Aqui é 5, não por 5, desculpa. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 5, 15. Então, dá menos
4/3. Deixa eu tirar essa expressão que eu fiz aqui e colocar um pouco mais acima aqui. Então, bora fazer esse aqui, né? 5x menos 7 sobre menos 2 sobre 7 igual a x menos 4. Então, você tem esse denominador 7 aqui. Então, para eliminar, você vai fazer 7 vezes. Lembrando que se você tivesse outra fração aí, você multiplicaria as duas, né? Ou calcularia o denominador comum entre elas. Nesse caso aqui, como só tem uma, então eu vou multiplicar aqui. Outra ideia aqui é você separar, né? Que dá para você separar a parte que tem x e a parte que não tem x. E aí aplicar a soma só de um lado, só das frações. Mas aqui você vai eliminar tudo, então você não vai ter mais fração nenhuma para se preocupar. Então, multipliquei os dois lados por 7. Então, aqui, ó, 7 vezes 5 dá 35. A única coisa ruim é que a equação vai ficar um pouco maior, os coeficientes. 7 vezes 2, 14, dividido por 7. 14 por 7 dá 2. Então, já estou dividindo aqui, né? Deixa eu botar aqui para você lembrar. 7 vezes x, 7 vezes 4. 7x menos 7 vezes 4, 28. Então, a equação vai ficar 35x menos 7 menos 28 mais 2. Agora, dá para subtrair aqui, né? 7x, ou 35 menos 7 dá 28. Não é isso? Igual a 28 mais 2, que vai dar, ou menos 28 mais 2, que vai dar menos 26. Então, x, usando agora o princípio multiplicativo, para tirar aquele 28 dali, menos 26 sobre 28. Dá para simplificar por 2 aqui, né? Vou colocar aqui embaixo. Os dois são pares, né? Então, dá menos 13 e aqui 14. Dividir por 2. Vou até colocar aqui, né? Simplifiquei por 2. Simplifiquei por 2. Então, você pode usar ou a soma, né? Calcular o denominador comum, calcular o menor múltiplo, depois dividir a fração e multiplicar, ou você pode simplesmente multiplicar direto. Eu acho mais prático, você ganha tempo. É só você tomar cuidado com os números que você vai multiplicar. Então, primeiro, na hora de multiplicar, você identifica os coeficientes. Depois de identificar, você faz a multiplicação. Então, 2 exemplos aqui mais, né? Bora fazer, já está aqui, né? Então, aqui, por exemplo, né? Você tem menos 1 menos x sobre 2 igual a x mais 1 sobre 2 mais x. Denominador só tem o 2 aqui, então tá tranquilo. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar a primeira parte por 2. Se fosse diferente aqui, né? Eu pegaria e fazia a mesma coisa. Se fosse 3 aqui na primeira parte, eu multiplicaria a primeira parte por 3 e por 2. Por 3 vezes 2, né? Toda vez que tiver mais de um denominador, você tem que multiplicar os dois valores. Opa, aqui está 1. Botei um parênteses aqui, né, para a gente não confundir. Aqui eu tenho que colocar dois, além do parêntese, um colchete, porque eu quero multiplicar todo mundo aqui. Ó. Eu quero multiplicar esse aqui, que é o primeiro termo, e esse de cá também. Aqui, pronto. Então, aqui, ó, 2 divide 2. Então, só vai sobrar 1 menos x igual. Aqui, 2 divide 2. Então, vai sobrar x mais 1. Mas aqui, nessa segunda, eu tenho que multiplicar esse de cá também. Multiplico esse, depois esse. Então, vai dar 2x aqui. Aí eu vou ter 2 mais 1, 3. E 1 menos 1, 0. Então, vai ficar aqui, ó, da primeira parte vai ficar menos x
mais x, estou usando aqui o princípio aditivo já, né? Menos 2x. Estou eliminando de um lado e aí colocando do outro. 1 menos 1. Então, aqui, x menos x dá 0. 1 menos 1 também dá 0. Então, só sobra menos 2x igual a 0. Então, x só pode ser 0, né? Eu nem preciso multiplicar aqui por menos 1, né? Porque menos 2 é diferente de 0. Se você tem um produto de dois números que dão 0, é porque um dos dois é 0. Como o menos 2 não pode ser 0, então só resta o papel do 0 aqui, o x. Então, x igual a 0. Aqui eu vou multiplicar por 3, né? Então, eu vou ter aqui, eu posso multiplicar aqui de logo, ó, ou posso multiplicar depois. Vai ficar 3 vezes 2, 3x menos 1, que é a parte que está no parênteses aqui. Deixa eu colocar aqui também, que assim já separa e fica legal. Mais x sobre 3 aqui. Fecha aqui o colchete. Igual a 2 vezes 5x. Então, aqui, 3 vezes 2, 6. Vou ficar com 6 vezes 3x. Eu poderia até multiplicar logo aqui, tá? Menos 1, mais 3x vezes x. 3x dividido por 3, só sobra x, igual 2 vezes 5, 10x. Então, eu tenho aqui, ó, 18x, 3 vezes 6, 18, né? Menos 6 vezes 1, 6. Mais, aqui a gente já... igual a 10x. Para resolver aqui, o que eu faço? Separa, né? A parte que tem e a parte que não tem. Então, eu vou ter 18 mais 1x menos 10. Vou botar aqui todo mundo logo e depois eu faço a conta direta. 18x, mas eu posso somar aqui, 18 mais 1, 19. Vou colocar 19 menos 10 aqui. Do outro lado não tem valor nenhum, né? Só tem os x ali que a gente já tirou. Então, quando eu passar o 6 ali, que eu somar 6 dos dois lados, 6 menos 6 dá 0 e o 6 fica positivo, claro. Então, eu tenho aqui, ó, 18 mais 1, 19, menos 10, 9x, igual a 6. Nem precisa colocar aquele mais ali, tá bom? Então, x igual a 6 sobre 9. Só dá para simplificar aqui por 3, né? 6 por 3 dá 2, e 9 por 3 dá 3. Então, x igual a 2 terços. Então, tá bom, né? Tá bom? De exemplo, a gente já viu com fração, sem fração, com multiplicação. Aí tem outras lá, vocês resolvam como exercício, né? Como atividade de revisão para a prova da próxima semana. Até daqui a pouco, vamos dar uma pausa. Tem uma atividade no módulo aí que a gente já até passou já, né? A gente já resolveu todas, então vamos fazer só algumas aqui, né? As mais interessantes. Fazer umas duas ou três ou quatro aqui. Essas são as duas que eu acho que a gente já fez, né? Questão 7, por exemplo. Escreva e resolva uma equação para cada situação. Então, vamos ver aqui. Na primeira, o triplo de um número x menos 4 é igual a 11. Então, o triplo é 3 vezes. O número é x. Então, 3x menos 4 é igual a 11. Para a gente resolver aqui, faz o quê? Princípio aditivo para tirar aquele menos 4 dali. É só você somar 4. Aqui é 11, está aparecendo 4 também. Então, vai ficar 11 mais 4, já vou colocar aqui direto, que é 15. Então, x vai ser igual a 15 dividido por 3, porque eu estou usando o princípio multiplicativo, né?
dividir os dois lados por 3, porque 3 é o coeficiente, e 15 dividido por 3 dá 5. Já era. Então, x igual a 5. Na segunda, aqui na B, a soma de dois números consecutivos é igual a 27. Nos números naturais, né, quando você fala de consecutivos, é que vem um após o outro. Então, aqui, 1, 2, 3 são consecutivos. Perceba o seguinte, ó, que aqui ó, é 1 mais 1. Ou seja, é o anterior, né, o antecessor mais 1. E aqui ó, é 2 mais 1. Mesma ideia, é o anterior mais 1. Então, se você está falando de dois números consecutivos, você está falando de um número mais um. Como eu não sei que número é, então eu vou chamar o primeiro de x. Para achar o sucessor, é só somar 1, x mais 1. Aqui eu tenho certeza que esses dois valores são consecutivos. Perceba que se x for 1, o próximo é 2. 1 mais 1 é 2. Se x for 10, o próximo é 11. 10 mais 1 é 11. Se x for 151, o próximo é 152. Então, aqui estão os valores. Ele está falando que a soma desses dois valores, então, eu tenho x mais 1 é igual a 27. Opa, botei 22 aqui, 27. Então, deixa eu colocar aqui, vamos subir aqui. X mais x dá 2x. E 27 menos 1 dá 26. Então, x igual ao princípio multiplicativo, divide os dois lados por 2, vai ficar 26 sobre 2 aqui, que vai dar 13. Então, x igual a 13. Perceba que se x é 13, o consecutivo é 14, né? 13 mais 1. 14 mais 13, 27. A subtração de 6 unidades de um número y, né? Então, você tem um número y que tirou 6 unidades. É igual ao menor número natural de dois algarismos. O menor número natural de dois algarismos é 10. Né? Então, y vai ser igual a 10 mais 6, porque a gente vai usar aqui o princípio multiplicativo, né? Então, y igual a 16. Já era. O próximo, o dobro de um número. Então, o dobro é 2 vezes. Nesse caso, o número é w. Dividido por 3 é igual a 6. Então, a gente vai multiplicar aqui, né? Botar um aqui embaixo. 2w vezes 1 dá 2w. E 3 vezes 6, 18. Então, w vai ser igual a 18 dividido por 2, né? Princípio multiplicativo, que permite você dividir e multiplicar. Então, w vai ser igual a 9. Pronto. Vamos ver a próxima questão aqui. A próxima aqui que a gente escolheu é a questão 11. A gente vai fazer só umas três aqui para tirar dúvida, né? Qualquer coisa você pode fazer e depois mandar para a gente a dúvida. Na questão 11 você tem, sabendo que a área de cada retângulo é 48 metros quadrados, determine o valor de x e y e em seguida calcule o perímetro deles. Então você tem duas figuras aqui, são dois retângulos. Esse retângulo aqui tem 6 por 3x menos 4, largura e comprimento. Você vai resolver aqui embaixo. E nesse caso aqui a área é 48 metros quadrados. Eu quero o perímetro. Né? Perímetro é a soma dos lados. Eu só tenho esse lado aqui. Nesse aqui tem x, eu não sei quanto que é. O outro é 4 por 2y mais 6. Aí é a mesma coisa. Se eu quiser calcular o perímetro, eu tenho que achar o valor de y ali primeiro. E a área é 48 metros quadrados. A área de um retângulo, ou de um quadrado, você acha multiplicando a base pelo comprimento. Então, a área aqui desse objeto vai ser A vezes B, ou B vezes A. Então, nesse caso aqui, a área vai ser 6 vezes, abre parênteses, 3x menos 4. Multipliquei os dois lados, né? A base e a altura, o comprimento e a base. Eu já sei o resultado dessa multiplicação, que é justamente a área, né? Que é 48 metros.
Então, resolvendo aqui, 3 vezes 6, 18. Vou ter 18x menos 24, né? 6 vezes 4 é 24, igual 48. Para eu resolver aqui, eu tenho que somar 24, usar o princípio aditivo, soma 24 dos dois lados. Então, aqui vai ter 24 menos 24, que vai dar 0. Do outro vai ficar 24 mais 48. Então, eu vou ter 68 mais 4, 72. Então, x vai ser igual a 72 dividido por 2, de acordo com o princípio multiplicativo que permite que eu divida, né? Deixa eu colocar aqui o 18, que eu esqueci. Então, resposta, x vai ser igual a 4, né? 4 vezes 8, 32 é 3, 4 vezes 1 é 4 e 3, 7. Então, x igual a 4. Consequentemente, esse lado aqui vai ser 3 vezes 4, que é 12, menos 4. 12 menos 4 igual a 8. Então, esse lado aqui mede 8 e esse mede 6. Então, o perímetro aqui, eu vou botar só o P. Poxa, eu vou separar de novo. O perímetro vai ser P. Vai ser, tem dois lados medindo 6, né? Frente aqui em cima. Então, vai ser 2 vezes 6 mais 2 vezes 8. Que vai dar 12 mais 6. E lembrando que aqui é 8 porque eu substituí aqui o x por 4. 3 vezes 4, 12, menos 4 dá 8. Então, isso aqui vai dar 12 mais 16, que vai ser igual a 28. Fazer a mesma coisa cá agora. Deixa eu separar aqui. Pronto. É a mesma ideia. Quando eu multiplicar 4 vezes 2y mais 6, eu vou achar 48, que é o valor da área. Aqui eu vou multiplicar, né? 4 vezes 2, 8. 8y mais 4 vezes 6, 24. E aqui vai ser igual a 48. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter que 8y vai ser igual a 48 menos 24, que vai dar 24. Então, y vai ser igual, de acordo com o princípio multiplicativo, 24 dividido por 8, que vai dar 3. Então, y vale 3. Então, o valor de y é 3. Consequentemente, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3 mais 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Então, isso aqui mede 12 e isso aqui mede 4. Então, o perímetro vai ser igual a 2 vezes o 4, que vai dar 8, mais 2 vezes 12, que é 24. Vou colocar aqui 8 mais 24 vai ser igual a 32. Então, a primeira figura, o perímetro é 28, na segunda, o perímetro é 32. Vamos ver o próximo aqui, vou fazer só mais uma. Vamos fazer aqui a questão 3, né? Juntos, Arthur e Marcela têm 96 livros, sabendo que a quantidade de livros de Arthur é igual ao triplo da quantidade de livros de Marcela, mais 8. Então, tem 3 vezes mais 8. E calcule a quantidade de cada livro que eles possuem. Então, a gente tem aqui os dois somados, tem 96. E se você pegar o triplo de Arthur mais 8, você acha o número de Marcela.
Então, eu vou chamar aqui Arthur de X, Marcela de Y, ou A mais M, tanto faz. Mesma coisa aqui, Arthur é X, Marcela é Y. Eu vou ter duas equações aqui, ó. Eu vou ter aqui X mais Y é igual a 96. Não dá para resolver porque tem duas incógnitas. Compensação aqui, ó. Arthur, 3 vezes Arthur, então 3x, mais 8 unidades, é igual ao número de Marcelo. Então, y é igual a 3x mais 8. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou ter 3x mais, no lugar do y, eu vou colocar 3x mais 8. Isso vai ser igual a 96. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 4x igual a 96 menos 8, que vai dar 88. Então, x igual a 88 dividido por 4, x igual a 22. Consequentemente, isso aqui é o valor de Arthur, né? Arthur tem 22 livros, Marcela vai ter o quê? 3 vezes 22, que vai dar, deixa eu colocar aqui, 3 vezes 22, que vai dar 66, eu vou colocar aqui embaixo dela, mais 8, que vai dar y igual, que é o valor de Marcela, 74. Então, Arthur tem 22 livros e Marcela tem 74. Já está longo demais, a gente nem falou do sistema ainda, só falou de equação. Então, a gente vai pausar o vídeo aqui e volta, faz outro vídeo falando de sistema de equação, porque assim a gente vê com mais calma cada método de resolução de um sistema. Então, até daqui a pouco.